Outro cara que também sempre muda para o sistema. O sistema que o sistema. Quem é que faz esse malandro? Quem faz essa criança? Sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide. Eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Na hora que o senhor pisar a polícia na ponta do morro para fazer tudo isso, o senhor será recebido a tiros. Muitas vezes a sala se torna quase um campo de batalha. Uma batalha das ideias, mas a coisa pode ficar tensa. A princípio, a gente fica um pouco reticente, assim, né? Você vai conviver com PM, com civil. Mas pergunta o sargento o que ele acha do que você está falando. Como é que eu, que não sou policial, nunca fui e não serei, posso dizer aos policiais o que é o trabalho policial? Então, uma das questões críticas é achar que é porque é feito por acadêmicos, que nunca teve noção do que é polícia, que não serve. Isso tem... Gente, o foco é diminuir violência e criminalidade. Porque a grande maioria não está aqui porque está aqui, não tem interesse nenhum. Veja bem, eu vou... E acho que a gente vai perdendo tempo aqui. O primeiro passo é esse, colocar essas pessoas para discutirem essas questões, né, conjuntamente e esperar, né, ter a expectativa de que isso gere um processo de transformação institucional em médio a longo prazo. Gente, deixa eu falar! Quando eu fico, deixa eu falar, eu posso falar? Sabe com quem está falando? Você tinha essa ideia? Você tinha um preconceito? Sinceramente, eu tinha. Acho que talvez com a polícia, pela imagem que a gente tem da polícia nos dias de hoje, né? Mas que não reflete a realidade do cara que realmente trabalha, tá a fim de fazer o seu serviço corretamente e as pessoas que estavam aqui com a gente eram esse tipo de pessoas que estão a fim de realmente melhorar o seu trabalho, a sua instituição, e por isso vieram para esse curso, para debater, dialogar, né, e buscar alternativas de melhoras. O importante desse curso é o fato de que ele promove uma discussão, uma interação entre diferentes instituições, né, que não conversam, né, do ponto de vista institucional, nem no Rio de Janeiro, nem no restante do Brasil. Eu busquei no curso exatamente ver se havia algum tipo de integração entre os vários segmentos que cuidam de justiça. Eu queria descobrir como é que isso estava se dando. Eu tinha várias questões de colocar em cima de violência de gênero, de ensino policial, como melhorar a minha parceria com a Polícia Civil, como é que a minha instituição se articulava com as outras instituições. Professor, existe algum, às vezes a gente tem divergência porque ele trabalha na capital, trabalha no interior, são realidades totalmente diferentes. E às vezes eu evito de falar porque sou eu o único do interior aqui. Evidentemente que essa reunião no mesmo espaço causou uma série de conflitos. Conflitos esses próprios dessa estrutura, que é uma estrutura hierarquizada, né, em que cada um tem o seu papel, por um lado, e por um lado, ninguém é responsável pelo sistema.
Mas essa doutrina de que combater o crime é subindo o morro e atirando, mas não é você, nós aqui, a gente não manda nada, a gente não faz doutrina. Nós não temos essa doutrina. Então o nível de informação era diferente, níveis sociais e culturais também diferentes, né? E as próprias atividades realizadas por esses profissionais no seu dia a dia tinham aspectos, às vezes, conflitantes. A gente não tem que vir para a sala de aula para fazer isso, né? Se eu tivesse na sala de aula para poder, sei lá, como você disse, prender o PM que praticou atos de execução, eu vim aqui. Eu sou juiz do Tribunal do Júri, é o que eu faço todo dia, sabe? E é justamente por eu fazer isso todo dia que eu fico muito mal de fazer, porque muitas vezes eu vejo um policial sentado lá, um homem honrado, uma pessoa de bem, sentado lá tomando 40 anos de prisão, porque ninguém do Estado vai lá para dizer que foi ele que deu essa orientação ou ele que usou essa política. O que a gente está querendo discutir aqui é justamente a política que eu estou pensando, e todos nós estamos aqui para conversar, é se essa opção de combate à violência efetivamente está dando resultado. Há 30 anos. Se isso é bom. Nós estamos aplicando a política errada. Talvez se nós não estivéssemos aplicando essa política, talvez estaria pior. E eu vou dizer uma coisa, eu confrontei com a senhora pior do que está, no início, 90% de meu esclarecimento dos homicídios, pior é isso. Mas aí esclarecimento não é minha atribuição. Não, mas é policiamento do Estado. Só tem sentido pensar política de segurança pública numa sociedade democrática se a ideia de segurança for percebida como um direito individual, né? E não como um imperativo do Estado para se proteger das pessoas, para se autoproteger, né? Como era, na verdade, o paradigma da segurança nacional de triste memória. Afonso, sou policial civil, trabalho no São Félix Pacheco. Lourenço, sou oficial da PM e trabalho na Secretaria de Administração Penitenciária. Eu Fábio Geraldo Veloso, sou advogado e professor universitário de Direito Penal. Evidentemente que tem também um segundo propósito, né, particularmente enfatizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é a redução da violência no Rio de Janeiro, da violência policial, etc. Né? Eu penso que, embora a gente obviamente tenha interesse nisso como cidadão, enfim, né, como profissional, a gente percebe claramente que a polícia não pode mais ser o único foco dessa discussão. Essa discussão precisa estar inserida também no interior de outras instituições públicas que não seja só a polícia. Eu acho que a polícia tem permitido a possibilidade dessa discussão com a sociedade, né? Eu acho que ela tem, primeiro, foi obrigada a fazê-lo, mas de qualquer forma agora se dispõe a discutir, e eu acho que as outras instituições estavam um pouco fora desse processo, particularmente o judiciário. Bom, isso serviu, acima de tudo, para que a gente tenha uma visão maior daquilo em que a gente trabalha, porque normalmente a gente fica focado no nosso trabalho e perde a noção do todo, né? E às vezes com isso a gente não produz aquilo que deveria produzir, porque a gente está fora de um contexto. Eu acho que esse curso deveria ser embasado dentro da instituição ou das instituições no início do policial, quando o policial adentra a instituição. Tanto policial militar como policial civil. Assim que eles adentram a instituição, deveriam passar por um curso desse. Aí ia começar a formar aqueles policiais dentro da civilidade que é exigida para trabalhar no serviço de polícia, com a população, com todos no modo geral. A primeira parte é o momento que eu chamo de desconstrução. Desconstrução de quê? Desconstrução dos conceitos, do palavrão, do paradigma sobre o qual aquelas pessoas foram formadas. Ora, e não existe nada de mais conservador do que o pessoal da justiça. A formação do direito no Brasil é uma formação absolutamente conservadora e que tem paradigmas muito arraigados e de difícil mudança. Uma mudança essa que acontece no plano da cultura. E como o plano da cultura é o plano que, de mais longo prazo para se mudar, eu tenho que meio que fazer uma terapia de choque para que essas pessoas possam cair na real e ver que aquilo sobre o qual elas trabalham é alguma coisa que existe num presente que já está se fazendo passado, porque a realidade avançou muito mais do que os instrumentos que aquelas pessoas têm para trabalhar.